A gente continua falando de aprendizado supervisionado, a diferença é que agora eu vou ter a variável resposta, né, o alvo, o target, não é mais uma variável contínua, ela vai ser uma variável qualitativa, né, ou categórica, ou seja, ela vai assumir valores em um número de classes pré-definido, tá? Geralmente um número de classes pequeno. Um caso mais simples é quando a resposta assume dois valores, então qualquer problema que você possa dicotomizar a variável resposta e transformar ela numa variável que assume apenas dois valores, você pode usar todas as técnicas que a gente vai falar aqui nessa aula e nas próximas, mas a gente vai falar também do caso mais geral em que você tem um número maior de classes, tá? Então pode ser um problema, esses problemas eles vão ser chamados de classificação. E aí, assim, eu dei alguns exemplos, né? Você tem clientes de um banco e eles estão classificados como adimplente e inadimplente. Tem um problema que é bastante usado também, para exemplificar, que é os modelos para churn. Vocês sabem o que é churn? Churn é abandono de clientes de algum produto. Então, vamos supor que você tem uma base de dados que tem clientes que contrataram um cartão de crédito e em algum momento esses clientes abandonaram aquele cartão, começaram a usar outro e você quer predizer quando ou quem vão ser os clientes que vão abandonar o produto, tá? Pode ser cartão de crédito, pode ser um serviço de assinatura de TV, pode ser, enfim, qualquer produto, seguro do carro, sei lá, de repente o cliente, todos os anos ele contratava o mesmo seguro, a partir de um certo ano ele deixou de contratar, mudou para outro produto e abandonou aquela empresa, tá? Então, o churn, que é o abandono. Tá? Nesse caso aqui, a resposta é binária, né? Abandonou, não abandonou. E você quer selecionar os clientes que são potenciais churn, para você tentar fazer a retenção dos clientes, tá? Então, você seleciona lá quais são os clientes que estão, que são churn em potencial, né? E aí você faz alguma campanha específica para tentar segurar aqueles clientes, tá? O Rafael Sbitsky, nesse livro com o Tiago Mendonça dos Santos, eles falam também de um problema que é famoso na literatura, que é a classificação de e-mails como spam ou não spam. Não sei se vocês já viram esse problema antes, mas sim, de acordo com as palavras que aparecem no e-mail, você quer classificar se é spam ou não. Então, a gente fala ainda de métodos preditivos, mas agora para a classificação. Então, a gente vai fazer algumas coisas parecidas com os métodos para regressão, só que agora a minha resposta é categórica, né? Então, eu tenho um conjunto de dados X e um vetor de preditores Y e a resposta, para ir de 1 até N, em que, então, o XI é um vetor de preditores ou preditoras, variáveis preditoras, e YI é a variável resposta que assume valores em um conjunto discreto
Vou colocar de classes. Vou colocar tal que e deixa eu colocar de uma outra forma. YI pertence a C, que é um conjunto de classes C1 até CK. Tá? Então, CI é a classe I. Então, no caso mais simples, por exemplo, adimplente e inadimplente, a gente tem duas classes, que são valores que o YI pode assumir, e é comum a gente codificar essas classes numericamente em 0, 1, porém, 0, 1, nesse caso, eles não representam números, eles representam só um código para dizer que a variável é qualitativa, mas está assumindo um número para fazer como. Por exemplo, na regressão logística, a gente vai precisar que I assuma valores 0 ou 1, tá? Mas elas, embora seja numérica, elas representam uma variável qualitativa, tá? E aí a gente quer, então, classificar uma nova observação para a qual eu conheço o vetor de preditores, mas eu não conheço a resposta. Então, o objetivo modelos ou algoritmos e classifiquem. Esse classifiquem escolham uma classe, a classe mais adequada, né? Uma nova observação J para a qual eu conheço os X, J, preditores, mas não conheço o YJ. Tá? Então, a gente vai obter um preditor ou vou colocar um valor predito YJ chapéu usando, no caso, o modelo G, o algoritmo G, tá? Aqui eu não coloquei G porque eu estou falando de modelos, tá? Esse curso, ele é focado na predição. Então, a gente também vai precisar de métricas de predição para avaliar qual que é o melhor modelo, né, para fazer as predições. Bom, para eu conseguir comparar, né, saber se eu estou prevendo direito, por exemplo, o cliente adimplente e inadimplente, o churn e non-churn, eu preciso dividir a base novamente em treinamento e teste, tá? E aí, essa separação dos dados, né, pode ser somente uma base de treinamento e uma base de teste, ou eu posso fazer validação cruzada, eu posso separar, então, a base, sei lá, em lotes, usar cada um deles para teste e o restante para treinamento, e aí a gente vai fazer uma validação tipo scaffold também, tá? Então, os métodos que a gente viu nas aulas anteriores, eles vão ser adaptados aqui para classificação.
O risco, a gente vai ter que adaptar um pouquinho, porque agora a minha variável é qualitativa, né? Então, ela é categórica. Não faz sentido eu ficar calculando a diferença do observado para o predito ao quadrado, soma todo mundo. Então, isso não faz mais sentido, tá? Para regressão logística, pode até fazer sentido eu olhar para a diferença, né, do 0 e do 1, se eu codifiquei em 0, 1, enfim, mas vai ter outras métricas aqui, tá? Outras medidas de erro para as predições. Tá? Então, o que vai mudar? Então, aqui está do mesmo jeito, né? Mesma coisa, a gente tem um conjunto de observações x, y, i, x e preditores, y e variável resposta, só que agora a y, i pertence a um conjunto C de classes em que eu vou classificar, então, uma nova observação. Quero classificar em uma dessas classes aqui, com base nos dados que eu observei anteriormente, que tinham o x e o y. Tá? Aí chega um novo cliente na minha base de dados, ele tem todos os preditores, mas não tem a resposta. Eu quero saber, eu quero classificar ele como bom ou mau pagador, por exemplo. Tá? Alguns exemplos, classificar clientes. Como adimplentes ou inadimplentes. Então, o inadimplente é o que deixou de pagar a sua dívida, né, por um certo período. Só que, claro, se eu conseguir já prever, né, quem são os clientes que têm a maior probabilidade de ficar inadimplente, eu posso escolher outros para dar o crédito, né? Então, nesse caso aqui, o YI, qual que é o conjunto, né, de classes? Então, é inadimplentes. Inadimplente, adimplente. Outro exemplo, que eu vou até colocar junto aqui, ou em outro caso. O modelo é parecido, os modelos vão ser parecidos, mas o problema é diferente. Então, o churn ou não churn, que é o abandono de produto ou não abandono. Nesse caso aqui, o YI vai ser classificado como churn ou não churn. Notem que esses problemas de churn, eles podem ser vistos com outro enfoque também, tá? Imagina que eu estou observando ao longo do tempo e alguns clientes abandonam e outros não. Isso pode ser visto como um problema de análise de sobrevivência também, tá? Que eu acho que vocês também devem ter feito essa disciplina. Nesse caso aqui, eu não vou observar ao longo do tempo necessariamente, eu vou pegar só as informações dos clientes e uma classificação, né, da base de dados que eu vou usar para fazer a modelagem, com clientes que abandonaram ou não abandonaram um certo produto ou empresa, tá? Classificar um e-mail como spam ou não spam. Nesse caso aqui, o YI vai pertencer, né, às classificações spam ou não spam. Com base nas palavras que eu tenho, né, naquele e-mail, então eu tenho que pegar... eu tenho que ter uma base classificada para isso, né? Então eu tenho que ter uma base de dados de vários e-mails que foram classificados como spam e outros e-mails que foram classificados como não spam. E aí, uma das formas de fazer essa modelagem é juntar todas as palavras, pegar as mais frequentes, cada coluna vai ser uma dessas palavras mais frequentes, e aí cada linha vai indicar um e-mail, né? Aí o e-mail tem as palavras tais, tal, e foi classificado como spam. Um outro e-mail tem outras palavras e foi classificado como não spam.
tá? O reconhecimento de dígitos, que eu já falei, né? Então, o YI, nesse caso a resposta, né? Ele vai estar em 0, 1, 2, 3, até 9. Só que ela é categórica, então esses valores aqui, ó, eles são classes, né? Y é categórica. Por que eu estou falando isso? Porque para mim não vai importar a classificação, se o número que eu classifiquei está perto ou não do número correto. Então, por exemplo, se o número correto é 3 e eu classifico como 2, para mim está errado. Eu não classifiquei na classe correta. Não importa que o 2 está perto do 3 na ordem dos algarismos que a gente conhece. Tá? Então, ela está assim, mas é uma variável categórica. Tá? Isso aqui não representam números para mim, mas representam categorias. Tá? E aí, nesse caso, então, já que eu estou trabalhando com variáveis categóricas, que eventualmente podem ser codificadas com números, né? O risco quadrático ele não faz sentido, tá? Por quê? A gente tinha o risco quadrático de G como valor esperado de Y menos G de X ao quadrado. Só que agora o que eu tenho aqui dentro não é mais número, tá? Então, digamos que Y seja o valor verdadeiro e G de X para uma G chapéu que eu considerei não é mais um número também, tá? Então, aqui, por exemplo, como que eu calculo a distância entre adimplente e inadimplente? Digamos que o cliente é adimplente, eu classifiquei ele como inadimplente. Como que eu faço esse cálculo? Não faz sentido para mim, tá? Da mesma forma, se eu tenho os dígitos como números aqui, não faz sentido também eu olhar a distância entre o 2 e o 3, porque se era 2 eu classifiquei como 3, eu classifiquei errado, tá? Então, uma alternativa é olhar para o número de classificações incorretas que eu fiz na base inteira, tá? Então, por exemplo, considerar a probabilidade de G de X ser diferente de Y. O estimador para essa probabilidade aqui é R chapéu ou R chapéu de G chapéu de X, em que G chapéu de X é o modelo que eu estou usando, né, o preditor que eu estou usando para o G de X, como a soma, ou a média, a soma para I de 1 até N, da indicadora de YI diferente de YI. Deixa eu colocar assim, ó, para seguir o que eu tenho em cima, tá? Então, o Y é o valor verdadeiro. Olhando porque na minha amostra, eu botei YI para I de 1 até N. O que eu vou usar para estimar a G de X, eu estou chamando de valor predito de Y, que é o YI chapéu. E eu vou olhar, em média, quantas vezes eu acertei ou quantas vezes eu errei a classificação do YI. E isso daqui
serve para qualquer um desses problemas aqui. Serve para resposta binária, serve para resposta em número K de classes. Eu só vou estar satisfeita se eu classifiquei corretamente naquela classe que eu deveria classificar. Se eu classifiquei em qualquer outra classe, eu errei. Tá? Então, eu conto o número de vezes que eu errei e eu calculo, em média, o quanto que eu errei para a minha base inteira de dados. Tá? Claro que, em geral, a gente vai calcular isso para a base de teste, né? Porque, lembra, eu preciso construir modelos que eles não conhecem a base inteira. Eles conhecem a base de treinamento, aprendem com a base de treinamento e classificam depois os dados da base de teste, tá? Então, isso que eu estou falando aqui é independente do método que eu vou usar para estimar, para classificar, tá? Então, eu posso classificar usando o KNN, eu posso classificar usando a regressão logística, eu posso classificar usando uma rede neural artificial, mas o problema de classificação ele vai ser sempre desse jeito e, em geral, essa vai ser uma métrica boa para a gente olhar o número de acertos e o número de erros na base de dados, tá? Então, aqui, o Y chapéu, que é G chapéu de XY, é o valor predito do rótulo, né? Não falei de rótulo ainda. Da observação. E segundo o modelo G chapéu. Então, o modelo aqui pode ser o KNN, pode ser regressão logística, pode ser a análise discriminante linear, pode ser a rede neural artificial, tá? E aí, então, se I de Y e chapéu menos YI ou o que é essa função, né? Se o Y e chapéu for diferente do YI, essa função vai assumir 1. E se ela assumir, se o Y e chapéu for igual ao YI, ou seja, se eu classifiquei na classe correta, então isso daqui é falso e o indicador é 0, tá? Então, ela é 0. Se o elemento I foi classificado corretamente, ou 1, se o elemento I foi classificado incorretamente. Independente do número de classes que eu tenho, tá? Eu só vou olhar se a classificação que eu obtive, vou tirar esse C aqui, ó. Tá? Então, indicador de Y chapéu diferente de YI vai ser 0 quando a classificação for a mesma, né? Da que eu obtive, a daqui era na realidade, e 1 se ele foi classificado incorretamente, tá? E como que eu vou minimizar o número de erros de classificação que eu obtenho? A pergunta é, como minimizar R
de G, em que R agora é a probabilidade de G de X ser diferente de Y. Então, como que eu obtenho o mínimo disso daqui? Se a gente conhecesse a distribuição conjunta de Y e X, aí eu poderia calcular a probabilidade do meu Y ser diferente de G de X, tá? Só que, em geral, a gente não conhece a distribuição conjunta de Y e X. Quem é Y e X mesmo? Então, Y é uma variável categórica e X são as preditoras. As preditoras podem ser contínuas, podem ser discretas, elas podem ser qualitativas, elas podem ser qualquer coisa, tá? Podem ser indicadoras de presença da palavra no e-mail, por exemplo, tá? Claro, se ela for qualitativa, a gente vai ter que codificar ela numericamente, como eu acabei de falar, né? Então, qualitativa é a presença da palavra compre, por exemplo. Tem um e-mail que tem a palavra compre. Tem um outro e-mail que tem a palavra, sei lá, desconto, ou, enfim. Eu vou ter que criar as colunas, né? A gente vai ver isso depois, a gente vai fazer a aplicação, né, computacional. Eu vou ter que codificar essas palavras em variáveis, que nesse caso pode ser uma variável binária, tá? Existe a palavra no e-mail, não existe a palavra no e-mail, 1 ou 0, tá? Porém, essa distribuição de Y, conjunta de Y e X, ou de Y dado X, ela nem sempre vai ser simples de ser obtida. E, em geral, a gente vai ter que assumir uma distribuição de probabilidade, tá? Então, é possível mostrar que a melhor G é tal que eu maximizo a probabilidade de Y ser igual a um certo D, e que D aqui poderia ser C, né? Que a gente usou C. Tá, eu vou colocar assim porque. Enfim, mas a gente estava colocando que Y estava nas classes C1, C2 até CK, né? Dado X. Quem que é esse X aqui? É o meu vetor de preditores, tá? Então, se eu conseguisse calcular a probabilidade de Y estar na classe D, dado um certo vetor de X, eu poderia minimizar o número de erros cometidos, tá? Esse classificador aqui, que vai procurar as probabilidades de Y estar em cada classe, dado X, é chamado classificador de Bayes, tá? Então, G é conhecido como classificador de Bayes. De Bayes ingênuo, né? Porque ele simplesmente vai calcular as probabilidades de Y estar em cada classe, dado X, e vai escolher a classe de maior probabilidade, tá? Então, dado o meu vetor de preditores de informações que eu tenho do cliente, é mais provável classificar ele como churn ou como não churn? Então, eu vou olhar para essas probabilidades, a que for maior, eu vou escolher para fazer a classificação, tá? O problema é justamente que essa distribuição de probabilidade, ela, em geral, não é conhecida. Aí você tem que supor uma distribuição de probabilidade para Y dado X, tá? Se
a resposta for binária, então bastaria a gente escolher, se a resposta é binária, então, dado x, o y só pode assumir com probabilidade positiva 1 ou 0, digamos, tá? Codificado para 1 ou 0. Daí, a probabilidade que fosse maior do que meio seria a indicação da classe e eu colocaria o y, tá? Então, se o y pode assumir dois valores 0 ou 1, que é basicamente qualquer problema supervisionado, porque eu posso pegar a variável resposta e dicotomizar ela, tá? Então, vamos supor que a minha resposta é número de dias em atraso. Aí eu posso falar assim, ó, quem está em atraso mais de 90 dias, eu vou chamar de 1, ou inadimplente. Quem está em atraso menos de 90 dias, eu vou chamar de 0. Tá? Então, eu posso pegar qualquer variável de qualquer tipo e dicotomizar. Então, se o y está em 0, 1, então, esse g de x vai ser 1, sem somente ser a probabilidade de y ser 1, dado x for maior ou igual a meio. Poderia ser só maior, tá? Meio ali. Na verdade, se for meio, aí a gente joga uma moeda, tá? Porque se for meio, exatamente a probabilidade de ser 1 e de ser 0, aí o modelo não está te ajudando. Ou você define para quem que vai ficar o igual, ou você joga uma moeda na hora, tá? Então, nesse caso aqui, você vai classificar na classe 1, né? Ou seja, o y do xi vai ser levado para 1, sem somente ser a probabilidade de y ser igual a 1, dado x e é maior ou igual a meio. O problema, né, é conhecer a probabilidade de y igual a 1, dado xi. Então, alguma suposição de distribuição de probabilidade, de modelo, vai precisar ser feita, tá? Então, tem algumas possibilidades. Que são, por exemplo, modelo de regressão logística, análise discriminante linear, do classificador linear de Fisher. E tem outros modelos para classificação, que eu vou colocar aqui também, e nem todos eles vão trabalhar com essa probabilidade, mas vão ter o mesmo objetivo de classificar o y em uma das categorias, tá? Então, outros métodos para classificação seria o KNN e generalizações. Por exemplo, um método que chama Nazaraya-Watson, que é uma modificação do KNN, árvores de decisão, redes neurais artificiais, tá?
próprio classificador de Bayes ingênuo, tá? Que é o Naive Bayes, que acho que vocês já viram. E tem outros, tá?